nas ruas quentes e úmidas de Recife, onde o sol do Nordeste brasileiro castiga sem piedade e os rios Capibaribe e Beberibe serpenteiam como veias pulsantes da cidade, vivia um menino de 9 anos chamado Mateus. Órfão desde que se lembrava, ele perambulava pelos becos do bairro do Coque, um labirinto de palafitas precárias erguidas sobre águas turvas, onde o cheiro de peixe podre se misturava ao suor dos moradores e ao fedor de esgoto a céu aberto. Mateus era magro como um graveto, com pele morena queimada pelo sol, cabelos pretos desgrenhados e olhos castanhos profundos que pareciam carregar o peso de 1000 histórias não contadas. Seus pés descalços, calejados e sujos, conheciam cada pedra irregular das calçadas tortas, cada escada íngreme que levava às moradas improvisadas nas encostas. Ele não tinha família, nem teto fixo. Dormia onde caía, às vezes debaixo de um toldo rasgado de um camelô, outras vezes encolhido em um canto da Praça do Sebo, sonhando com um mundo além da fome e da violência que rondava aquelas vielas. A vida de Mateus era um ciclo impiedoso de sobrevivência. De madrugada, quando o céu ainda escuro se tingia de laranja pelo nascer do sol, ele se levantava para vasculhar latas de lixo atrás de restos de comida. Pão amanhecido, talvez uma banana madura demais, murmurava para si mesmo, enquanto desviava de ratos famintos que disputavam as mesmas sobras. Durante o dia, juntava-se a outros meninos de rua. O Zé, com 11 anos e uma cicatriz no braço de briga com traficantes. A Maria, de 8, que vendia balas com um sorriso forçado para turistas distraídos. Eles limpavam para-brisas nos semáforos da Avenida Conselheiro Aguiar, gritando: "Limpa, senhor, uma moedinha só", ou mendigavam na feirinha do rio Capibaribe, onde o aroma de acarajé frito torturava suas barrigas vazias. Mas Mateus era diferente. Ele não roubava, não cheirava cola como os outros para esquecer a dor. Tinha um dom secreto, um fogo interior que o fazia acreditar em algo maior. Deus cuida de mim, repetia baixinho, apertando um crucifixo improvisado feito de arame encontrado no chão. Tudo começou em uma tarde chuvosa de verão, quando as enxurradas transformavam as ruas em rios de lama e lixo. Mateus estava agachado sob o viaduto da Boa Viagem, protegendo-se da água que caía em cortinas grossas, quando viu uma cena que mudaria sua vida. Um homem alto, de terno encharcado e elegante apesar da miséria ao redor, tropeçava na calçada irregular, apoiado em muletas enferrujadas. Era Gabriel, o arquiteto renomado de Recife, cuja vida desmoronara meses antes em um acidente de carro na BR-101. Aos 38 anos, Gabriel Oliveira era o filho de uma família abastada de boa viagem, dono de uma firma que projetava arranha-céus modernos no bairro do Recife Antigo e condomínios de luxo nas praias de Pina. Alto de ombros largos, agora curvados pela dor, cabelos castanhos grisalhos precocemente e olhos verdes turvos pela amargura. Ele fora o orgulho da elite pernambucana. Seus projetos, como o Museu do Amanhã em réplica local, enchiam as páginas de revistas de arquitetura. Mas o acidente o deixara paraplégico, preso a uma cadeira de rodas que agora, na chuva, atolava na lama. Gabriel rosnava pragas enquanto lutava para avançar. "Maldita cidade! Malditos buracos!" gritava, o rosto contorcido em raiva. Ele saíra de casa naquela manhã em um raro momento de rebeldia contra o confinamento. Sua mansão em Pina, com vista para o mar agitado pelo vento atlântico, tornara-se uma prisão dourada. Enfermeiras vinham e iam, fisioterapeutas prometiam milagres que não vinham, e sua noiva Clara o abandonara com uma carta fria. "Não aguento mais ver você assim." Depressão o consumia. Noites em claro,
bebendo uísque importado, olhando fotos antigas de canteiros de obra onde ele comandava equipes com vigor. Agora, na rua, sentia-se tão miserável quanto os mendigos que evitava. Foi quando Mateus, impulsionado por uma força invisível, se aproximou. Senhor, deixa eu ajudar, disse o menino, estendendo as mãos pequenas, mas firmes. Gabriel o olhou com desprezo. Sai fora, pivete sujo. Não preciso de caridade de rua. Mas Mateus não recuou. Seus olhos brilhavam com uma determinação além da idade. Ele agarrou uma muleta que escorregara na lama e a devolveu ao homem. Eu não sou pivete, senhor. Eu sou Mateus. E Deus manda ajudar quem está sofrendo. Gabriel riu com amargura, mas aceitou a ajuda por fraqueza. O menino o guiou até um banco improvisado sob o viaduto, limpando a lama da cadeira de rodas com um pano velho. Enquanto a chuva diminuía para um chuvisco, Mateus sentou-se ao lado dele. O que aconteceu com a perna, senhor? Perguntou inocentemente. Gabriel hesitou, mas a solidão falou mais alto. Contou tudo: o acidente, a traição, a paralisia que o fazia odiar o espelho. Eu era alguém, agora sou um aleijado inútil. Mateus ouviu em silêncio, depois pegou a mão do homem. Deus cura, senhor. Eu já vi, eu já fiz. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Você, um moleque de rua, para de besteira. Naquele momento, outro menino de rua, o João, coxo por uma infecção mal curada na perna, passou mancando perto. Ele era conhecido no coque por gemer de dor constante, recusando tratamentos por medo de hospitais. Mateus se levantou. Olha aqui, senhor. Eu mostro. Chamou João. Vem cá, irmão. Reza comigo. Os dois ajoelharam na lama úmida. Mateus fechou os olhos e orou em voz alta, com uma fé pura que ecoava pelas paredes de concreto. Senhor Jesus, olha para o João. Tira essa dor dele. Faz ele andar direito como todo mundo. Em nome do teu sangue sagrado. Amém. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma energia palpável. Gabriel observava cético, pronto para ridicularizar. Mas então algo extraordinário aconteceu. João, que mal se erguia sem tremer, soltou um grito de espanto. Oh, meu Deus! A perna! Tá quente! A dor sumiu! Ele se levantou devagar, testando o peso, e deu passos firmes, saltitando como se nunca tivesse mancado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo. Mateus, você é abençoado, mano. Gabriel ficou paralisado, a boca aberta em incredulidade. Isso é impossível. Truque de rua? Balbuciou. João agradeceu com um abraço e correu para contar aos outros meninos, deixando o arquiteto sozinho com o pequeno profeta. Mateus sorriu timidamente. Não é truque, senhor. É Deus. Ele usa quem ele quer. Minha mãe dizia isso antes de morrer no fogo da favela. Gabriel, ainda atordoado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha paralisada. Pela primeira vez em meses, uma faísca de esperança acendeu em seu peito seco. Sua mãe? Você é órfão mesmo? Perguntou, a voz mais suave. Mateus assentiu, contando sua história. Abandonado aos 4 anos, sobrevivendo de esmolas e orações. Eu rezo todo dia para os doentes. Uns acreditam, outros não. O arquiteto olhou para o menino como se o visse pela primeira vez. Vem comigo, pelo menos te dou um prato de comida quente. E assim, naquela tarde que mudava tudo, Gabriel chamou seu motorista pelo celular e levou Mateus para a mansão em Pina. O menino, maravilhado com o carro blindado e o ar-condicionado, apertava o crucifixo de arame. Chegando à casa de 3 andares com jardim impecável e piscina infinita debruçada sobre o oceano, Mateus arregalou os olhos. É um palácio, senhor. Gabriel riu pela primeira vez em tempos, mandando a empregada preparar feijoada e suco de caju. Enquanto comiam na varanda,
Com vista para as ondas quebrando nos recifes que deram nome à cidade, o arquiteto bombardeava o menino de perguntas. Como você faz isso? É bruxaria? Santo milagreiro? Mateus balançou a cabeça. É só fé, senhor. A Bíblia diz: pedi e recebereis. Eu peço por eles. Gabriel, criado em família católica morna, sentia o ceticismo rachar. Naquele noite, ele insistiu que Mateus ficasse. Só uma noite, amanhã te levo para um abrigo decente. Mas o menino já dormia no quarto de hóspedes, exausto, sonhando com anjos sobre os telhados de Recife. Os dias seguintes foram um turbilhão. Gabriel, intrigado, levou Mateus a consultas médicas. O doutor, um ortopedista famoso, examinou o menino e confirmou: nenhum sinal de fraude. Ele parece saudável, mas esse dom, ciência não explica. O arquiteto começou a observar Mateus de perto. O menino orava na praia ao amanhecer, e pescadores mancadores vinham atraídos pelo boato saindo curados. Uma velha com artrite nas mãos recuperou o movimento para tecer redes novamente. É o menino santo, sussurravam. Gabriel, ainda resistente, via sua cadeira de rodas como prisão inescapável. Não adianta, garoto. Minha lesão é grave, fratura na coluna. Mateus respondia com paciência. Deus escolhe o tempo certo. A tensão cresceu quando Clara, a ex-noiva, apareceu na mansão. Bela, loira e calculista, ela ouvira os rumores. Gabriel, você tá louco? Acolhendo um mendigo? Isso é ridículo. Mateus, ouvindo da cozinha, sentiu o coração apertar. Mas naquela noite, durante uma discussão acalorada, Gabriel teve uma crise de dor fantasma que o dobrou ao meio. Clara fugiu horrorizada. Mateus correu para ele. Deixa eu rezar, senhor, por favor. Gabriel, suando frio, assentiu pela primeira vez. O menino impôs as mãos sobre as costas inertes e orou fervorosamente. Senhor, toca no teu servo Gabriel. Levanta ele como levantaste Lázaro. Dá força às pernas dele. Um calor intenso invadiu o corpo do arquiteto, como fogo líquido correndo pelas veias. Ele gritou, e então, um formigamento. Dedos dos pés mexeram, pernas tremeram. Gabriel se ergueu devagar, cambaleante, apoiando-se nos móveis. Eu sinto minhas pernas. Lágrimas rolavam enquanto dava passos vacilantes pela sala, abraçando Mateus com força. Você me salvou, menino. Deus te usou. A partir dali, a vida de ambos mudou. Gabriel, curado milagrosamente, jurou gratidão eterna. Adotou Mateus legalmente semanas depois, transformando o órfão em herdeiro de sua fortuna. Juntos vislumbraram um futuro grandioso, uma fundação para curar inválidos através da fé e reabilitação. Mas isso era só o começo de sua jornada em Recife, cidade de contrastes, onde o milagre brotava da lama das ruas. A notícia do milagre se espalhou como fogo em palha seca pelas ruas de Recife. No dia seguinte à cura de Gabriel, pescadores da Praia de Pina contavam a história nas barracas de tapioca, enquanto camelôs do mercado de São José sussurravam sobre o Menino Santo do Coque. Jornais locais como o Diário de Pernambuco publicaram manchetes sensacionalistas. Arquiteto paraplégico anda após oração de órfão. Repórteres acamparam na mansão de Gabriel, microfones esticados como lanças, câmeras piscando sob o sol escaldante. Mateus, agora instalado no quarto amplo com vista para o mar, olhava tudo pela janela com olhos arregalados, o crucifixo de arame ainda pendurado no pescoço ao lado de uma corrente de ouro que Gabriel lhe dera. Senhor, eles querem me ver como bicho de circo, disse o menino, apertando a mão do homem que agora caminhava com vigor renovado. Gabriel, barba por fazer, mas sorriso largo, bagunçou os cabelos do garoto. Deixa eles falarem, Mateus. Isso é só o começo. Vamos mostrar para o mundo o poder de Deus. Mas nem todos celebravam.
Na elite de Boa Viagem, onde condomínios de vidro espelhado refletiam o Atlântico turquesa, o descrédito fervia como café forte na cafeteira. Dona Helena, mãe de Gabriel, uma viúva de 70 anos com um colar de pérolas e unhas impecáveis, chegou à mansão furiosa, batendo a porta do Mercedes com força. Que palhaçada é essa, filho? Um mendigo de rua na nossa casa? Você enlouqueceu de vez. Ela inspecionou Mateus de cima a baixo, nariz torcido ante a roupa nova, mas ainda remendada que o menino usava. Gabriel defendeu o órfão com veemência. Mãe, ele me curou. Eu andava de muletas, lembra? Agora corro na praia. Helena bufou, invocando o padre da igreja do Cabo Branco. Padre João vai examinar isso. Charlatanismo evangélico não entra nesta família católica. O religioso, um homem magro de batina amarrotada, chegou à tarde com Bíblia e água benta. Testou Mateus com perguntas teológicas. Quem é a Santíssima Trindade? O menino respondeu simples: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um só. O padre hesitou, mas abençoou o garoto relutante. Enquanto isso, no bairro do Coque, os antigos companheiros de rua idolatravam Mateus. Zé, o amigo cicatrizado, liderava uma procissão improvisada até a mansão, carregando velas e flores roubadas de jardins. Mateus é o nosso santo vivo! Gritavam, bloqueando a rua com corpos magros e famintos. A polícia dispersou a multidão, com cacetetes e sirenes, mas não antes de Mateus correr para a grade do jardim e abençoar os amigos de longe. Rezem, irmãos, Deus vê vocês. Gabriel, vendo a comoção, teve uma ideia. Vamos usar isso para o bem. Chama os inválidos daqui, Mateus. Vamos começar devagar. Na semana seguinte, transformaram a garagem da mansão em sala de oração. 17 pessoas vieram. Um pedreiro com perna quebrada há anos, uma costureira cega de diabetes, um ex-traficante paralisado por bala perdida. Mateus orava um a um, mãos pequenas sobre feridas antigas, voz trêmula, mas firme. Senhor, restaura teu filho, como curaste o paralítico de Betsaida. Milagres pipocavam. O pedreiro jogou as muletas no ar. A costureira piscou olhos claros pela primeira vez em meses. Gritos de glória ecoavam até a praia. A sociedade rica, porém, conspirava nas salas de jantar climatizadas. No Clube Náutico de Pina, empresários como o Dr. Roberto, dono de construtoras rivais de Gabriel, riam com taças de vinho chileno. É histeria coletiva. O garoto hipnotiza com truques de feira. Gabriel tá iludido pós-trauma. Clara, a ex-noiva, agora namorando um cirurgião plástico, espalhou boatos em jantares. Eu vi de perto. É fraude. O menino usa ervas alucinógenas. Ela convidou repórteres de TV Globo para uma denúncia exclusiva, exibindo fotos antigas de Gabriel na cadeira de rodas. Ele melhorou com fisioterapia secreta, não com reza de pivete. Os telejornais sensacionalistas compraram a narrativa. Milagre ou enganação? Especialistas duvidam. Médicos da Fundação de Medicina Tropical deram entrevistas. Curas espirituais? Placebo no máximo. Ciência prova. Lesões medulares não revertem assim. Gabriel, vendo as manchetes, sentiu a raiva voltar. Eles não viram minhas pernas mortas por meses. Defendeu-se em coletiva na varanda da mansão, Mateus ao lado, tímido, mas sereno. Vão ao médico, testem. Eu era paraplégico grau A. Agora jogo futebol na praia. A pressão culminou no jantar de gala da Associação de Arquitetos Pernambucanos, no Hotel do Forte. Gabriel chegou de smoking impecável, Mateus de fraque infantil, cabelo penteado pela primeira vez. Mesas cobertas de cristais tilintavam com garfos em filés mignon, enquanto a orquestra tocava bossa nova suave. Dona Helena, a cabeceira, anunciou: Hoje honramos projetos sérios, não fantasias.
Quando Gabriel subiu ao pódio para receber prêmio póstumo pelo Museu do Amanhã, vaias ecoaram. Dr. Roberto gritou: Cadê a cadeira de rodas, milagreiro? Mateus, sentindo o espírito, puxou a manga do padrasto. Deixa eu falar, pai. Gabriel, agora chamando-o assim informalmente, assentiu. O menino pegou o microfone, voz ecoando no salão. Senhores, Deus não precisa de prêmios. Ele cura quem crê. Tem alguém aqui precisando? Silêncio caiu. Então, uma senhora elegante, senhora Lúcia, avó de um anfitrião, ergueu-se trêmula. Surda há 10 anos, usava aparelho caríssimo importado da Alemanha. Eu ouço murmúrios, mas não vozes claras. Mateus desceu do palco, impôs mãos sobre os ouvidos dela. Jesus, abre estes ouvidos, fala paz para ela. O salão prendeu a respiração. Senhora Lúcia arregalou os olhos. Eu ouço tudo. A música, os copos, sua voz, menino. Aplausos explodiram, mas Dr. Roberto rebateu. Sugestão hipnótica. Tragam um cientista. No tumulto, um homem calvo no canto, o professor Eduardo, reitor da UFPE, Departamento de Neurologia, aproximou-se cético. Eu sofro de Parkinson há 8 anos. Tremores incontroláveis. Mateus orou novamente, suor pingando na testa. O professor sentiu calor subir pelo corpo. Mãos pararam de tremer pela primeira vez desde o diagnóstico. Inacreditável. Meus neurônios. Ele caiu de joelhos, chorando. O salão virou caos de conversões. Inválidos presentes pediam orações. Empresários céticos viravam devotos. Dona Helena, testemunha, abraçou Mateus. Meu neto, perdoa tua avó cega de coração. Clara fugiu, envergonhada. Doutor Roberto calou-se boquiaberto. Gabriel e Mateus saíram dali ovacionados, mas souberam que a batalha só começava. Naquela noite, na varanda sob estrelas do céu nordestino, o arquiteto planejava. Vamos construir algo grande, filho. Um centro de cura com fé e ciência, para inválidos de todo o Brasil. Mateus assentiu, olhos no horizonte onde ondas lambiam os recifes. Deus vai mandar mais gente, pai, mas tem que ser com amor, não show. No coque, Zé e Maria organizavam voluntários para limpar um terreno abandonado no Cabanga, futuro local do centro. Mas sombras pairavam. Traficantes do bairro, invejosos do santo que atraía polícia, tramavam sabotagem. Um pastor invejoso de igreja neopentecostal denunciava demônio disfarçado. E na elite, remanescentes céticos forjavam laudos falsos de exames em ratos. Recife, cidade de santos e pecadores, fervia ante o novo profeta Mirim. Enquanto isso, Mateus crescia na mansão. Gabriel matriculou-o em colégio particular de Olinda, onde monges beneditinos ensinavam latim e matemática. O menino brilhava nas aulas, respondendo equações com intuição divina, mas sofria bullying de colegas ricos. É o mendigo curandeiro. Ele perdoava com orações secretas e até o diretor, com úlcera crônica, curou-se após uma reza no recreio. Gabriel retomava obras com fúria criativa. Projetava o Centro de Restauração Divina, um complexo moderno com capela envidraçada, salas de fisioterapia high-tech e dormitórios para 100 inválidos. Financiado por doações iniciais de convertidos do clube, o terreno no Cabanga Yacht Club era comprado às pressas. Vai ser o maior milagre arquitetônico do Nordeste, prometia Gabriel aos engenheiros. Mas o primeiro teste veio brutal. Durante uma missa campal na Praça do Marco Zero, com milhares de fiéis cantando hinos ao som de sanfona e zabumba, um furacão de dúvidas atingiu. Um cético famoso, o Dr. Silas, psiquiatra da USP em visita, invadiu o palco com um megafone. Isso é síndrome de Jerusalém, alucinações coletivas. Ele citava estudos de Harvard sobre placebos. Mateus, no altar improvisado, sorriu. Doutor, reza comigo para os teus pacientes. O homem riu.
Mas uma mulher na plateia, sua assistente com depressão grave, gritou: Eu me sinto vazia há anos. Mateus orou e ela desabou em êxtase, declarando paz interior. Dr. Silas, atônito, converteu-se ali mesmo, prometendo estudos científicos. A multidão rugiu, fogos explodindo sobre o bairro do Recife iluminado. Gabriel observava tudo, coração transbordando. Adoção legalizada no cartório, Mateus agora era Mateus Oliveira, herdeiro oficial. Dona Helena virara protetora feroz, cozinhando bolo de rolo pernambucano para o menino. Mas à noite, Mateus sonhava com visões. Filas infinitas de aleijados, anjos sobre o Capibaribe, uma cruz brilhando nos recifes. Acordava suando. Pai, vem mais luta. O diabo não gosta de cura. Gabriel o abraçava. Juntos, filho. Fé e concreto vão vencer. O sol nascente tingia de ouro os recifes que protegiam a praia de Boa Viagem, enquanto guindastes zumbiam no terreno do Cabanga Yacht Clube, erguendo as fundações do Centro de Restauração Divina. Gabriel, de capacete amarelo e prancheta na mão, supervisionava os operários com o entusiasmo de quem renascia. Mais ferro nas vigas da capela. Tem que aguentar milhares em missa, ordenava, enquanto Mateus, ao seu lado com um uniforme escolar impecável, abençoava os trabalhadores. Um pedreiro com lombalgia crônica ajoelhou-se. Bênção pro Costas, menino santo. Após a oração rápida, o homem ergueu um saco de cimento de 50 quilos como se fosse pena. Boatos voavam. O centro vai curar o Brasil todo. Doações choviam. Empresários convertidos vendiam iates para contribuir. Igrejas evangélicas de Olinda enviavam caminhões de material. O projeto, uma fusão de modernidade e fé, previa alas envidraçadas com vista para o mar, piscinas terapêuticas aquecidas por energia solar, laboratórios de neurociência em parceria com a UFPE e uma arena central para cultos com som Dolby e telões LED. Ciência e milagre de mãos dadas, proclamava Gabriel em entrevistas para a Rede Globo Nordeste. A inauguração marcava data histórica, um domingo de Páscoa antecipado, com o arcebispo de Recife presidindo missa ao vivo pela TV. Milhares lotavam o terreno ainda em obras, tendas brancas balançando na brisa atlântica, cheiro de churrasco de bode misturado a incenso. Mateus, de batina branca bordada com cruzes douradas, subiu ao palco principal ao lado de Gabriel, agora interno sob medida. Dona Helena distribuía bolo de macaxeira aos pobres do coque, lágrimas nos olhos. Meu neto constrói o céu na terra. O arcebispo, inicialmente relutante com fenômenos populares, abençoou o menino após cura espontânea de sua gota nas mãos durante ensaio. Fogos explodiram ao céu, sanfonas e tambores ecoavam hinos como Raridade de Padre Zezinho. Hoje o Senhor inicia sua obra através de Mateus Oliveira. Trovejou o prelado. Inscritos para a cura. 500 inválidos de favelas, interior de Pernambuco e até Bahia, dormindo em barracas improvisadas. O primeiro culto foi apoteótico. Mateus ergueu os braços magros. Deus, desce tua glória sobre Recife. Uma onda de calor varreu a multidão. Gritos de Aleluia misturavam-se a soluços. Um veterano de guerra sem pernas há 20 anos, o sargento Manuel, rolou sua cadeira até o palco. Eu lutei no Paraguai. Perdão, no Iraque como mercenário. Nunca mais andei. Mateus orou, suor escorrendo. Senhor, faz crescer pernas novas como ao paralítico da piscina de Siloé. Um estalo audível ecoou. Ossos e músculos se formaram ante olhos atônitos. Manoel levantou-se sobre membros perfeitos, correndo pelo palco como criança. Câmeras capturaram tudo. A audiência nacional explodiu em pânico e fé. Médicos na plateia, convidados para validar, desabaram em pranto ao examarem regeneração tecidual impossível. Sem curas naquela noite,
cegos vendo, mudos falando, cancerosos expelindo tumores em muco negro. O centro, ainda sem telhado, tornava-se epicentro de milagre. Mas as sombras da inveja alongavam-se. No bairro do Coque, traficantes do Comando Vermelho, liderados pelo apelidado Caveira, careca tatuado com caveira no crânio, viam o fluxo de peregrinos como ameaça. Esse moleque atrai polícia e padre. Nossas bocas de fumo vão pro beleléu. Rosnava Caveira em barraco de tijolo cru, fumando crack com capangas armados de fuzil AR-15. Eles sabotaram o canteiro. À meia-noite, dinamite caseira explodiu pilares da ala leste. Guindaste tombou sobre dormitórios em construção. Sirenes uivaram. Bombeiros resgataram operários feridos. Gabriel chegou ao amanhecer, poeira nos cabelos. Atentado? Quem fez isso? Mateus, acordado por visão noturna, sussurrou: Os do mal do Coque, pai. Rezamos por eles. Polícia Federal investigava, ligando a Caveira, mas provas faltavam. No dia seguinte, durante culto de consagração das ruínas, Caveira infiltrou um capanga com granada caseira na mochila de um peregrino. O homem aproximou-se do palco, suando. Eu vim para a cura da minha alma. Mas ao erguer o artefato, Mateus apontou. Sai, espírito imundo! O terrorista caiu convulso, granada rolando inofensiva, bomba desarmada por vento inexplicável. Fiéis lincharam o homem quase. Polícia prendeu-o babando confissões. O diabo mandou. A mídia nacional explodiu. Terror contra milagre em Recife. Pastores rivais, como o bispo Valdemar da Igreja da Prosperidade Divina, denunciavam do púlpito televisivo. Falso profeta, só eu tenho unção. Ele enviava exorcistas, disfarçados, que, durante cultos, gritavam possessões falsas para desacreditar. Um deles, no meio de oração por artríticos, urrou: Mateus é endemoniado. Mas o menino impôs mãos. Em nome de Jesus, revela-te. O falso profeta confessou suborno ao vivo, fugindo em choro. Valdemar perdeu fiéis aos montes para o centro. Enquanto isso, na elite, remanescentes como o Dr. Roberto forjavam escândalos. Pagaram hackers para vazar exames falsos, alegando que curas eram placebos com drogas em água benta. Peritos da PF desmascararam. Fraude comprovada. Gabriel contra-atacou com coletiva. Venham testar nossos curados nos melhores hospitais. O centro renascia mais forte. Voluntários do Coque, liderados por Zé e Maria, agora coordenadores, limpavam escombros cantando forró gospel. Gabriel redesenhou o projeto: muralhas anti-sabotagem, câmeras 24 horas, ala de segurança com ex-traficantes regenerados. Mateus treinava apóstolos mirins, órfãos curados que oravam em duplas, espalhando milagres por periferias. Uma menina de 10 anos, Ana, curada de paralisia cerebral, pregava em Bar Bear do Cabanga. Bêbados largavam cachaça por visões de anjos. Doações internacionais chegavam. Americanos evangélicos financiavam heliponto para inválidos de São Paulo. Teste Maior veio com caso nacional. Chegada de Beatriz, menina de 7 anos de Fortaleza, queimada em 80% do corpo por fogão doméstico. Mãe, lavadeira pobre, suplicava via WhatsApp viral. Avião fretado pousou. Beatriz, enfaixada como múmia, chorava no palco lotado. Médicos do Hospital Real confirmavam. Enxertos falharam. Infecção terminal. Mateus abraçou-a. Jesus, pele nova como ao leproso Naamã. Calor emanou. Bandagens caíram, revelando pele lisa, rosada como o bebê. Beatriz dançou sambando, microfone captando. Eu vou com anjos agora. TV em rede nacional transmitiu. Audiência de 50 milhões. Papa Francisco enviou bênção via Twitter, chamando Sinal dos Tempos. Mas Caveira não desistia. Planejava atentado maior, bomba no gerador principal durante mega evento com o cantor gospel Fernandinho. Infiltrados alertaram Zé, que correu a Mateus. Irmão, vi dinamite.
O menino jejuou 3 dias, orando no telhado em construção. Visão veio, localização exata no manguezal. Polícia invadiu o barraco do traficante ao alvorecer, prendendo Caveira com arsenal. Interrogado, ele urrou: "O moleque é inimigo do meu santo Exu." Mas ao ser levado ao centro para a cura espiritual, Caveira caiu em êxtase durante oração coletiva, tatuagem sumindo, confessando pecados de 20 homicídios. Virou zelador regenerado, varrendo o pátio com vassoura. Deus me trocou a caveira por coroa. Gabriel expandia visão. Parcerias com SUS para alas gratuitas, cursos de arquitetura para órfãos curados. Mateus estudava à noite, devorando Bíblia e livros de engenharia. Dona Helena abria salão de chá beneficente, arrecadando para bolsas. No entanto, presságios sombrios. Imprensa internacional chegava, ceticismo europeu com TV evangélica. Um documentarista francês filmava, duvidando até prova viva. Mateus curou sua filha autista no hotel. Cineasta converteu-se, título mudando para Milagre Real. Recife brilhava como farol, mas tempestade maior se formava. Governo estadual, pressionado por igrejas rivais, ameaçava embargo sanitário. Sem licenças, centro fecha. Na varanda da mansão, sob luar prateado, pai e filho oravam. Eles vêm contra nós, pai, mas o muro de Jericó caiu. Gabriel sorria. Construímos com fé inabalável. O Centro de Restauração Divina pulsava como coração vivo de Recife, suas alas envidraçadas refletindo o sol poente sobre o Capibaribe, agora totalmente concluídas em tempo recorde graças a doações que choviam de todos os cantos do Brasil. Gabriel, no auge de sua forma, comandava equipes dia e noite, incorporando elementos sagrados na arquitetura. Vitrais retratando curas bíblicas filtravam luz colorida nas salas de terapia. Torres de ventilação natural ecoavam com sinos que tocavam ave-marias ao meio-dia. Mateus, agora com 10 anos recém-completados, em festa simples, com bolo de cenoura e amigos do coque, pregava cultos diários para 500 fiéis. Sua voz infantil amplificada ecoando: "A fé move montanhas." Pelas periferias via streaming no YouTube, acumulando milhões de views. Peregrinos chegavam de ônibus lotados do sertão de Pernambuco, aviões fretados de São Paulo, até balsas do Amazonas carregando indígenas coxos com flechas cerimoniais. O SUS firmara convênio, alas gratuitas para pobres tratados por neurocirurgiões da UFPI, que agora documentavam curas em papers para a Lancet. Regeneração neural pós-oração, fenômeno inexplicável. O arcebispo nomeara Mateus, servo de Deus, em cerimônia no mosteiro de São Bento, colar episcopal beijado pelo menino. Expansão nacional acelerava. Gabriel projetava filiais. Em Salvador, um centro sobre a Baía de Todos os Santos, para vítimas de tiroteios. No Rio, nas favelas do Complexo do Alemão, transformando morros em oásis de fé. Em Brasília, ala para políticos com dores da alma. Equipe de apóstolos mirins, treinados por Mateus. Zé liderando garotos de 11, Maria meninas de 9, partia em caravanas. Ana, a ex-paralisada, curava 20 por dia em barbearias de Olinda. João, ex-coxo, pregava em praças de Caruaru, cegos vendo estrelas nordestinas. TV Record transmitia cultos ao vivo, audiência superando o futebol. Patrocinadores como bancos evangélicos injetavam milhões. Dona Helena gerenciava a cozinha comunitária, servindo cuscuz com carne de sol para 3.000 diariamente, enquanto Caveira, o ex-traficante regenerado, patrulhava portões com Bíblia no coldre em vez de fuzil. "Eu era morte, agora sou vida", proclamava aos visitantes, mas provações maiores irrompiam como tempestades tropicais. O governador de Pernambuco, pressionado por lobbies de igrejas rivais e farmacêuticas que viam curas gratuitas,
como ameaça a bilhões em remédios, decretou embargo sanitário. Sem laudos da Anvisa, centro fecha em 48 horas. Inspetores da Vigilância Sanitária invadiu ao amanhecer, selando alas com lacres vermelhos, máquinas de raio-x paralisadas. Mídia oposicionista, como a Folha de São Paulo, estampava: seita perigosa, centenas de curas sem protocolo científico. Bispo Valdemar, humilhado, aliava-se a pastores da Universal. Mega oratório em Recife Antigo acusava Mateus de bruxo mirim, enviando emissários com água benta letal, veneno disfarçado. Um frasco foi arremessado durante culto noturno. Mateus ergueu a mão. Volta ao teu dono. E o líquido evaporou em fumaça ante-câmeras. Valdemar, assistindo de estúdio, teve AVC ao vivo, curado ironicamente por paramédicos convertidos que o levaram ao centro. Pior veio da esfera internacional. CNN enviou equipe liderada por Anderson, repórter cético de Atlanta, com drones e scanners térmicos para desmascarar fraude. James Rand Institute financia testes. US$ 1 milhão, se provado real, provocava. Durante mega evento com 50 mil fiéis cantando Noites Traiçoeiras, adaptada a hinos, Anderson interrompeu. Mateus, cure meu cameraman com esclerose múltipla sob scanner. O homem em cadeira high-tech rolou ao palco. Mateus orou 10 minutos. Termografia mostrou calor neural explodindo, fibras mielinizando em tempo real. Cameraman levantou-se dançando forró, microfone captando. Eu sinto minhas pernas pela primeira vez em 15 anos. Anderson, pai de filho com leucemia terminal, quebrou-se. Meu menino, traga-o. Jato particular pousou horas depois. O garoto, careca de químio, recebeu oração coletiva. Tumores sumiram em ultrassom ao vivo. CNN transmitiu globalmente, título mudando para Milagre monitorado, ciência rendida. Papa Francisco convidou Mateus a Roma, mas o menino recusou. Minha missão é aqui, nos pobres. No Brasil, política fervia. Presidente Lula, em campanha fictícia, visitou o centro relutante, curado de labirintite crônica, após apertar mão de Mateus. É sinal divino para os oprimidos, declarou, liberando verbas federais. Mas oposição evangélica no Congresso tramava CPI. Investigação de charlatanismo espiritual. Deputados chegavam em jatinhos, muitos mancos por gota ou hérnias golfísticas, saíam correndo maratonas no pátio. Um senador com HIV estágio final, senhor Álvaro, confessou adultérios e pecados após cura. Meu sangue limpo nos exames. CPI dissolveu-se em conversões coletivas, headlines no Estadão. Milagre derruba Brasília. Sabotagens escalavam. Farmacêuticas perdendo bilhões, pacientes largando insulina, morfina, contrataram assassinos profissionais do PCC em São Paulo. 2 sicários infiltrados como voluntários envenenaram sucos na cozinha comunitária. Dona Helena provou primeiro, tombando azulada. Mateus correu. Espírito de morte sai, impondo mãos na avó. Veneno expelido em vômito negro. Ela ergueu-se rindo. Bolo de rolo salva o dia. PF rastreou o rastro até lab de SP. CEOs presos confessando. Pânico nos lucros. Outro atentado. Helicóptero Crop Duster sobrevoou o centro borrifando gás alucinógeno sintético para simular possessões em massa. Mateus, no telhado orando, soprou vento contrário milagroso. Hélices pararam. Piloto ejetou-se sobre mangue, convertido ao ser resgatado por caveira. Deus pilota melhor, brincou Gabriel. Interno, tentações surgiam. Um falso apóstolo, Pedro, ex-ator de novelas infiltrado por mídia rosa, seduzia doadoras ricas prometendo cura VIP. Descoberto roubando caixa forte, urrou possessão. Mateus desmascarou. Confessa Judas moderno. Pedro admitiu Diário de Globo. Eu vim para escândalo, saio salvo. Mateus jejuava mais. Visões intensas.
Virá anticristo em forma de lei contra milagres. Treinava apóstolos com parábolas. Perseguição forja diamantes. Clímax local. Enchente histórica no Capibaribe, provocada por El Ninho, invadiu o centro com águas marrons de esgoto e lama. Peregrinos presos nos dormitórios superiores gritavam. Bombeiros falhavam com helicópteros em ventania. Mateus subiu torre central, crucifixo erguido. Mar cala, rio obedece como ao profeta Jonas. Águas recuaram como mar vermelho, areia seca revelando peixes vivos pulando. TV gravou. Meteorologistas da FUNSEMI atônitos. Mudança de pressão inexplicável. Centro intacto. Curas dobraram na lama lavada. Gabriel, exausto mas eufórico, abraçava filho na varanda. Nacional foi só aquecimento. Mundo clama agora. Filiais inauguradas simultaneamente. Salvador via ao vivo cegos da liberdade vendo orixás como anjos. Rio via traficantes do alemão entregando ARs no altar. Mateus voava em jato particular, deixando rastro de muletas abandonadas. Mas profecia pairava. Roma chama, mas trevas vêm primeiro. Em Roma, cardeais divididos tramavam. Um bispo italiano com ela chegara de cadeira. Cura no Vaticano, viralizaria fé global. No coque renascido, agora com creche e escola financiadas pelo centro, Zé casava com Maria em missa campal, padrinhos Mateus e Gabriel. Caveira batizava filhos. Minha caveira virou capacete de salvação. Dona Helena tecia mantas para órfãos. Mas noite estrelada, Mateus sussurrava: Pai, o maior teste vem, fama tenta coração. Gabriel orava: Fé nos guarda. O fenômeno Mateus transcendia fronteiras, transformando o Recife em meca global de esperança. Aviões cargueiros de missionários americanos aterrissavam no Guararapes dia e noite, enquanto iates de bilionários europeus ancoravam em Boa Viagem, donos coxos por esqui alpino ou paralisados por derrames prometendo fortunas por curas. CNN, Fox News e BBC transmitiam 24 horas do Centro de Restauração Divina. Drones capturando filas de 10 quilômetros de inválidos, muçulmanos do Oriente Médio com membros amputados por bombas, hindus da Índia com poliomielite, ateus russos com esclerose em cadeiras motorizadas. Mateus, de bermuda e crucifixo, agora cravejado de diamantes doados por um sheik saudita, pregava em inglês aprendido milagrosamente em visão. Jesus heals all nations. Um rabino de Tel Aviv, cego por glaucoma, recuperou visão no palco, recitando salmos em hebraico ante câmeras da Al Jazeera. Este é o Messias prometido. Peregrinos lotavam hotéis até Olinda Colonial, economia de Pernambuco explodindo 300% com efeito Mateus. Gabriel expandia complexo. Heliponto internacional, tradutores simultâneos em 50 línguas, alas multiconfessionais com mesquitas e templos ao lado da capela central, projetada como arca de Noé moderna, flutuando sobre piscina de águas benta de Lourdes, misturadas ao Capibaribe. Papa Francisco, impressionado com vídeos virais, convocou Mateus ao Vaticano para audiência privada. Jato papal pousou em Roma sob aplausos de fiéis italianos. O menino, acompanhado por Gabriel e Dona Helena, beijou o anel do pontífice na sala regia. Filho, tua fé move Roma. Abençoou Francisco, curado instantaneamente de ciática crônica ao tocar mão do órfão. Missa na Praça de São Pedro reuniu 2 milhões. Mateus orou por multidão, cadeiras de rodas abandonadas como ferro velho. Cardeal italiano, com ela terminal, dançou tarantela pós-cura, enquanto o bispo alemão com Parkinson pregou sermão fluido. Televangelistas americanos como Benny Hinn voavam para a aliança, mas Mateus recusou shows pagos. Cura grátis como o Evangelho. Retorno a Recife foi triunfo. Desfile pela Avenida Boa Viagem, com carros abertos, fogos iluminando recifes, povo jogando flores e muletas.
Batalha espiritual suprema eclodia. Satanistas internacionais, alertados por declínio em rituais, bruxas inglesas perdendo clientes para conversões, tramavam Operação Trevas. Líder ocultista Lucifer Maximus, ex-ator de Hollywood radicado em Salvador, enviou coven de 300 para ritual de inversão no manguezal vizinho ao centro. À meia-noite de lua cheia, eles invocavam demônios com sacrifícios de galos pretos e entoavam em latim: Legião, possua o falso profeta. Vento uivou, trovões rasgaram céu sereno, câmeras do centro capturaram sombras alongadas. Mateus, acordado por sonho, subiu torre de vigia. Em nome de Jesus, demônios fujam. Raio caiu no manguezal, dispersando Coven em pânico flamejante. Maximus queimou o terceiro grau, rastejando ao centro, suplicando: Cura-me, santo! Regenerado, confessou rede global financiada por elites descrentes, Rockefellers, ocultos temendo colapso farmacêutico. Governos reagiam. ONU convocou cúpula em Genebra. Milagres versus saúde pública. Médicos da OMS testavam curados. Exames de Harvard confirmavam regenerações impossíveis. Papers publicados na Nature, Fator Mateus, Mecanismo Quântico Divino. Mas China, ateia oficial, bania transmissões, enviando espiões como peregrinos. Um agente com câncer terminal converteu-se, vazando arquivos. Pequim planeja vírus antifé. Agentes russos do FSB infiltravam como monges ortodoxos, curados de vodka toxina crônica, desertando com ícones. Presidente Trump, reeleito, tuitava: Mateus é real, muro de oração na fronteira. Biden, em oposição, chamava histeria coletiva. No Brasil, STF julgava ação de inconstitucionalidade contra centro, viola laicidade estatal. Ministros chegavam em limusines, muitos com Alzheimer inicial ou cirroses hepáticas. Saíam renovados, voto unânime favorável. Mas PCC e CV uniam forças em mega atentado. Comboio de 9 caminhões-bomba da obra do Cais do Pecém mirava a Arena Central durante mega evento global com 100 mil fiéis, incluindo Madonna convertida cantando Like a Prayer Gospel. Inteligência viajou. Caveira, agora chefe de segurança, interceptou via dossiê de ex-companheiros. Noite fatídica, explosivos posicionados. Mateus, em jejum de 7 dias, orou no altar. Anjos de fogo, cerquem. Caminhões pararam inertes. Motoristas caíram em transe confessando. Visões de inferno nos pararam. TV Global. Milagre frustra massacre. Interno, prova de fogo. Fama tentava Mateus. Fãs mirins idolatravam como popstar, oferecendo brinquedos e beijos. Garotas de boa viagem enviavam cartas de crush santo. Um produtor de Hollywood propôs filme biográfico com ele como astro. 100 milhões de dólares. Mateus recusou. Meu tesouro é no céu. Mas dúvida rastejou. Sonho com Satanás disfarçado de anjo. Abandona pobres, reina global. Acordou chorando, confessando a Gabriel. Pai, o mal sussurra. Arquiteto o levou ao coque original, revivendo raízes. Lembra da lama? É ali que Deus te achou. Mateus pregou para mendigos, curando 20, renovado. Expansão africana. Filial em Nairobi, curava ebola sobreviventes. Mateus viajou, leões rugindo mansos ante comitiva. Na Índia, Agra via Taj Mahal, lotado de leprosos regenerados. China cedeu. Ditador com Parkinson visitou secretamente, saiu dançando tai chi fluido, liberando igrejas. Clímax espiritual. Eclipse solar total sobre Recife, profetizado em visão. Multidão de 1 milhão na arena. Trevas caíram às 3 da tarde. Voz rouca ecoou do céu. Mateus, nega-me e reina. Menino ergueu o crucifixo. Nunca, Senhor. Luz irrompeu 10 vezes mais forte, cegando descrentes, curando todos num raio de quilômetro. Eclipse impossível, segundo NASA. Anel de fogo divino capturado por satélites. Gabriel,
Vendo o filho exausto, construiu retiro na Mata Atlântica de Pernambuco, cabana de palha high-tech, onde Mateus descansava orando salmos. Dona Helena, agora bisavó simbólica, contava histórias pernambucanas. Apóstolos mirins formavam rede global. Zé no Rio, Ana em Nova York curando mendigos do Central Park, Maria em Paris sob Torre Eiffel. Mas sombra final pairava, profecia de falso concílio em Roma, cardeais corruptos querendo canonizar Mateus como santo controlado. Papa alertava: vigiem, lobos vêm. Mateus sonhava cruz sobre Capitólio romano rachando. Pai, batalha final em Roma, sussurrava. Gabriel projetava filial no Coliseu. Fé conquista impérios. Na praia de Pina, ao pôr do sol, ondas lambendo pés, pai e filho caminhavam. Mundo mudou por ti, filho. Mateus sorria. Por ele, pai. Mas vem. Roma eterna tremia ante a chegada do profeta Mirim de Recife. O jato papal aterrissou em Fiumicino, sob guarda de carabineiros e multidão de fiéis recitando rosários em latim, bandeiras do Brasil tremulando ao lado de estandartes vaticanos. Mateus, de 11 anos agora, descia a rampa de mãos dadas com Gabriel, Dona Helena carregando bolo de rolo como oferenda simbólica, apóstolos mirim Zé, Maria e Ana completando comitiva. Papa Francisco esperava em carro aberto, olhos marejados. Tuas curas reacendem a igreja. Desfile pela Via della Conciliazione lotou Praça de São Pedro com 3 milhões. Poloneses com rosários, nigerianos em agbadas, chineses clandestinos fugindo de perseguição ateia. Mateus acenava humilde, crucifixo brilhando sob flashes da RAI. No Palácio Apostólico, ceia privada. Francisco compartilhava pão e vinho com o menino, curando o cardeal argentino com leucemia, regeneração instantânea, Santo Padre. Manchetes globais: menino brasileiro conquista Vaticano. Mas batalha final se armava no concílio extraordinário convocado às pressas. Sobre fenômenos carismáticos modernos. Cardeais progressistas, aliados de elites farmacêuticas europeias, tramavam canonização controlada. Mateus como santo oficial, mas sob jurisdição vaticana. Fim de curas livres. Líder, Cardeal Vittorio Rossi, italiano de Milão com Parkinson avançado, sussurrava nos corredores de mármore. Controlamos o milagre, ou ele nos destrói. Financiados por Big Pharma suíça, Rossi planejara exorcismo canônico, ritual para testar demônio no menino. Gabriel, alertado por sonho de Mateus, infiltrava contatos. Ex-mafioso italiano convertido na Sicília virava espião, vazando atas secretas. Primeiro dia do concílio, na Sala Nerve, 500 bispos debatiam. Mateus, convidado como testemunha, subiu tribuna de madeira de oliveira. Senhores pastores, Jesus cura sem licenças humanas. Proclamou em italiano fluido divino. Rossi interrompeu. Prove, cure este padre com ela. O religioso, mudo e paralisado, rolou cadeira ao pódio. Mateus orou. Domine Jesu, restaura famulum tum. Músculos contraíram, voz ecoou. Eu falo, eu ando. Salão explodiu em glória patri, mas Rossi ergueu o crucifixo negro. Possessão, a água benta exorcística. Jogou sobre Mateus. Vapor subiu, queimando mão do cardeal como ácido. Rossi urrou de dor, Parkinson piorando em tremores violentos. Confessa, instrumento de Lúcifer. Gritou o bispo auxiliar. Mateus impôs mãos. Em nome de Cristo, verdade saia. Rossi desabou confessando. Big Pharma paga bilhões. Querem suprimir curas grátis. Áudio gravado vazou para Vatican News. Papa dissolvendo facção ali. Roma virava caldeirão. Fiéis acampavam no Coliseu, onde Gabriel projetara filial provisória. Tendas high-tech, com telões, mostrando curas de Recife. Milagres pipocavam nas ruas. Turista americana com esclerose dançava pizza em Fontana di Trevi.
Padre espanhol com HIV testava negativo pós-oração em Pantheon. Televangelistas globais chegavam. Joel Osteen doava 100 milhões para a Arca de Roma. Pastor sul-coreano curava milhares em Basílica de São Paulo fora dos muros. Mas contra-ataque veio feroz. ONU, pressionada por China e Arábia Saudita, propôs resolução. Milagres religiosos como risco à ordem pública. Embaixador chinês testemunhava. Fanatismo causa pânico social. Mateus, convidado por Zoom, curou-o de hepatite C crônica. Embaixador converteu-se ao vivo. Pequim mente, fé liberta. Sabotagem suprema. Illuminati moderno. Bilderberg Group com Rothschilds ocultos financiava células jihadistas infiltradas como peregrinos muçulmanos. Líder Abu Khalid, ex-ISIS paquistanês com perna amputada, planejava kamikaze na missa papal dominical. Cinturão de C4 sob hábito franciscano, mirando Mateus no altar. Inteligência Mossad, aliada por cura de rabino-chefe israelense, alertou o Papa. Noite anterior, Mateus jejuou no mosteiro de Monte Cassino, visão clara. 5 demônios em burca. Guardas suíços revistaram, explosivos desarmados por tremor divino nas mãos do terrorista. Khalid caiu. Alá é Jesus, Mateus é profeta. Batizado no Jordão Tiberino, virava pregador em mesquitas de Roma. Político global. Trump, presidente dos ICJ, decretava Dia Nacional de Mateus. Wall Street, doando para filiais americanas. Putin visitava secretamente Recife antes, curado de infarto, declarando ortodoxia aliada. Macron francês, cético, testava com filha autista. Cura em Élysée Palace viralizava. França, declarando feriado. Até Dalai Lama chegava, coxo por reumatismo, saindo saltitando. Buda e Cristo unem em compaixão. Interno à igreja, purgação. Cardeais pedófilos expostos em confissões pós-curas. Monsenhor belga com Alzheimer lembrava abusos, denunciando rede. Papa limpava cúria, nomeando Mateus consultor honorário eterno, mas menino recusava. Sou pescador de Recife, não príncipe. Gabriel assinava contratos, filial no Coliseu restaurado como Arena da Fé, gladiadores modernos vencendo demônios. Tempestade climática, furacão mediterrâneo raro, atingiu costas italianas, inundações ameaçando São Pedro. Mateus na cúpula da Basílica, ventos obedecei como ao Nazareno. Furacão desviou para mar Tirreno, Papa chamando milagre mediterrâneo. Imprensa secular rendia-se, Le Monde estampava fim da era ateia. Tentações pessoais. Hollywood oferecia Oscars biográficos. Rainha Elizabeth II, moribunda, suplicava visita. Cura em Windsor viralizava a monarquia devota. Menino recusava luxos, dormindo chão de celas franciscanas. Sonho final. Apocalipse. Besta subindo do mar, mas cordeiro vitorioso. Acordava gritando: Vem, Senhor! Roma conquistada, comitiva retornava. Papa concedia indulgência plenária perpétua ao Centro Divina. No Guararapes, Recife celebrava com carnaval gospel, frevo com anjos, maracatu milagroso, fogos sobre Recifes. Mateus pregava no Marco Zero. Roma caiu, mas batalha continua nos corações. Gabriel erguia filial romana via satélite, economia pernambucana bilionária. Apóstolos mirins globais. Ana em Davos, curando bilionários. Zé no Afeganistão, desarmando talibãs. Caveira coordenava a segurança ONU, mas visão derradeira. Anticristo global em fórum de elites. Mateus alertava: preparem família, fim dos tempos inicia. Pai e filho, na praia de Carneiros, alugada para retiro, pés na areia branca, oravam ao Atlântico. Fé até o fim. Dona Helena sussurrava: meu santo menino, descansa. Recife, farol mundial, brilhava. Mas trevas finais pairavam. As trevas finais se condensavam como nuvens negras sobre o mundo, profetizadas nas visões febris de Mateus durante retiro na Praia dos Carneiros,
onde ondas turquesa lambiam areias brancas como lençóis celestiais. Aos 11 anos, o menino acordava suando nas madrugadas, gritando: A besta sobe do abismo, elites unem contra o cordeiro. Gabriel, agora com barba grisalha de responsabilidades globais, anotava cada detalhe em diário criptografado, projetando bunkers espirituais nos projetos das filiais. Filho, o que mais viste? Perguntava sob estrelas do agreste pernambucano. Mateus descrevia fórum secreto em Davos. Líderes mundiais, CEOs da Big Pharma, presidentes chineses, sheiks petrodólares, bilionários de Silicon Valley, jurando nova ordem sem Deus. Chamavam-no de ameaça viral à humanidade, planejando vacina antifé. Nanotecnologia injetada em peregrinos para bloquear efeito Mateus, simulando possessões ou mortes cardíacas pós-oração. Eles sabem que curas derrubam impérios, sussurrava o menino. Papa Francisco, por hotline papal, confirmava: Cúria interceptou convites, o anticristo corporativo se revela. O Fórum Econômico Mundial em Davos virava palco apocalíptico. Neve alpina caía densa sobre chalés de luxo, enquanto helicópteros blindados depositavam o G13, grupo de 13 magnatas ocultos descendentes de templários modernos. Klaus Schwab, presidente, iniciava. O fenômeno Mateus causa colapso econômico, hospitais vazios, remédios obsoletos, igrejas lotadas. Financiavam Projeto Babel, satélites HARP manipulando o clima para furacões sobre centros de cura, vírus sintéticos rotulados doença espiritual, mídia deepfake mostrando Mateus como fraudador pedófilo. Ana, apóstola mirim infiltrada como neta de bilionário, gravava áudios. Injetamos em Recife água contaminada mês passado, falhou pelo sangue de Cristo. Alertou Mateus via WhatsApp criptografado. Menino profetizou. Neve vira sangue neles. Clímax global irrompeu na arena do Centro Divina de Recife, agora expandida para 100.000 almas, telhado retrátil aberto ao céu nublado. Evento, fim dos tempos, vitória da fé, transmitido por satélite para bilhões. Telões no Times Square, Tiananmen, Meca. Mateus no centro do palco circular, flanqueado por Gabriel, Papa Francisco em videolink da Capela Sistina, Trump orando de Mar-a-Lago, Putin com ícone ortodoxo. Apóstolos mirins em círculo, Zé com Bíblia, AK-47 simbólica, Maria com rosário de balas vazias, Ana dançando frevo profético. Multidão cantava, Grande é o Senhor, em 100 línguas, sanfona nordestina, misturando-se a tambores africanos e sinos tibetanos. De repente, céus escureceram. Eclipse artificial via harp, trovões artificiais ecoando, Apocalipse 13. O G13 contra-atacou. Drones cargueiros sobrevoavam, borrifando nanovírus Babel. Partículas prateadas visíveis em infravermelho, projetadas para paralisar cérebros fiéis. TV capturava pânico inicial. Peregrinos tossindo, olhos vidrados. Klaus via satélite ria. Fé cai como Império Romano. Mas Mateus ergueu o crucifixo. Espíritos de Babel, dispersai como em Pentecostes. Sangue do Cordeiro neutraliza vossas obras. Vento divino soprou, nanites evaporando em pó dourado. Câmeras térmicas mostravam cura coletiva, tumores sumindo, paralisias revertendo em cadeia. Um drone caiu no palco. Engenheiro chinês a bordo, infectado, curou-se rastejando. Eu pilotei morte, agora vivo. Davos reagia em caos. Nevascas viravam chuvas de sangue sintético. HARP, hackeado por anjos cibernéticos. Hackers cristãos de Zé no Rio. Bilionários em pânico, Klaus Schwab tombava com o coração regenerado à força. Eu vejo Jesus. Deepfakes falhavam. E a cristã sobrepunha verdadeiras curas. G13 fugia em jatos. Um caía sobre Alpes, passageiros convertidos salvos por paraquedas milagrosos. No Brasil, PCC e CV rendiam-se em massa.
Caveira liderava 10.000 traficantes ajoelhados no coque, fuzis derretendo em cruzes quentes. Governo declarava Estado Teocrático Provisório, SUS 100% FEBase. STF canonizava Mateus vivo por decreto. Roma coroava. Papa, em concílio final, declarava Mateus, profeta dos últimos dias. Indulgências eternas. Coliseu filial inaugurada com gladiadores demoníacos exorcizados. Mas provação íntima. Mateus, exausto, enfrentava noite escura da alma. Solidão pós-fama. Amigos mirins casavam. Gabriel envelhecendo. Dona Helena partindo pacificamente, curando netos simbólicos. Visão final. Eu volto logo. Garoto chorava na praia de Pina. Por que demora-se, senhor? Resposta veio em pomba pousando, fiel até morte. Legado eterno se erguia. Gabriel completava a rede global. 777 centros, número sagrado, de Antártida à Estação Espacial. Astronautas curados orbitando. Economia mundial. PIB, fé-driven, guerra cessando, generais russos e iranianos pregando em trincheiras. Anos voavam. Mateus, adulto de 20, arquiteto como pai, casava com Maria em missa cósmica transmitida por hologramas. Filhos herdeiros pregavam. Gabriel, avô, projetava Nova Jerusalém em Pernambuco, cidade flutuante sobre Capibaribe, torres de cristal orando, 24 horas. Segundo advento profetizado, céus rasgaram sobre recifes, trombetas, anjos descendo, Mateus raptado em luz, gritando, vem Maranata. Recife, berço, tornava-se capital celestial. Terra renovada, desertos florescendo, leões pastando com cordeiros. Centros viravam escolas eternas, onde órfãos de todas eras aprendiam amor. Gabriel, último testemunho na varanda de Pina, via nuvens de glória. Do coque à coroa, Deus cumpriu. Ondas aplaudiam eterno,